Os primeiros contactos que têm com a poesia são precisamente através da tradição oral, através dos romances tradicionais, da velha ama, não é? São palavras que houve, palavras encantatórias, mágicas, e que parecem existir por si próprias. Ouvi agora, senhores, uma história de pasmar. Passava mais de ano e dia que iam na volta do mar. Já não tinham que comer, já não tinham que manjar. Deitaram sola de molho para o outro dia jantar, mas a sola era tão rija que a não puderam tragar. Deitam sortes à aventura, qual se havia de matar. Logo foi cair na sorte no capitão-general. Sorte, aquilo não está bem. Havia uma criada chamada Laura, que a minha mãe diz que lhe ensinava aquela poesia popular. Essa iniciação é uma iniciação magnífica. Está a ver o que é a Nau Catrineta, que é um romance que sobreviveu estes séculos todos. Aos 4 anos, ela descobriu a poesia e dizia ela que achava que a poesia era uma coisa que já estava feita. Sentava-se no jardim, quando era miúda, à espera de que os versos lhe aparecessem. Pensava que os poemas estavam escritos no ar ou coisa parecida e que bastava estar muito atento para os ouvir. A Sofia nasceu em 1919. Agora é uma pergunta, eu não sei se foi na Rua António Maria Cardoso ou se ainda foi na casa dos avós. Na Rua António Cardoso, perto da casa dos avós, que era no Campo Alegre. Campo Alegre da família Anderson, era uma quinta muitíssimo bonita, onde havia muitas festas. Que está muito ligada à poesia da minha mãe, aos contos para crianças. Que hoje é uma coisa de botânico. O Jardim Botânico era jardim da casa do avô. Portanto, era uma casa imensa, com um jardim imenso. Dentro dessa casa existe supostamente um lago que tem uma estátua e então é contada a história do rapaz de bronze. A noite, disse o rapaz de bronze, é o dia das coisas, é o dia das flores, das plantas e das estátuas. De dia somos imóveis e estamos presos, mas de noite somos livres e dançamos. Quando se fala da Casa de Campo Alegre e quando se fala numa infância vivida aqui no Porto, ela retrata toda essa vivência na floresta. A floresta tem uma descrição exaustiva de como é que era a casa. Era uma vez uma quinta toda cercada de muros. Tinha arvoredos maravilhosos e antigos. Lagos, fontes, jardins, pomares, bosques, campos e um grande parque seguido por um pinhal que avançava quase até ao mar. Era nessa quinta que morava Isabel. Um dia, resolveu fazer uma casa pequenina e imaginar que os anões viriam morar nela. E imagina que aconteceu uma coisa fantástica. Isabel não se cansava de olhar e pensava: que coisa extraordinária! Fiz uma casa para um anão que não existia e o anão apareceu. A mãe era de Lisboa e a família da mãe, a família Melbrenner, era toda de Lisboa. Tia Maria era uma pessoa que era filha do médico do rei Dom Carlos, não é? Tinham vivido na corte, tio João. Tio João era uma pessoa muito boa, muito simples, um caçador. Era um apaixonado da natureza, era um homem que, como a minha mãe, falava sozinho, que não estava bem, às vezes ficava completamente absorvido. Tinha imensos cães e contava com o pai os cães que subiam as escadas e entravam no quarto dela, que o pai vinha mostrar os cães, vinha a mostrar a ela aos cães. Porque queria que os cães chamassem esse bebê, que era Sofia, para conhecer. Era a primeira filha.
Tinha 3 irmãos mais novos. A mãe dela sempre lhe reconheceu um espaço para ela. Sempre achou que, acho que sempre deve ter achado que ela era uma pessoa diferente e deixou-a ter uma vida diferente. Eu lembro-me que ela almoçava umas horas a que a gente não almoçava, que ela se deitava umas horas que a gente se deitava. Tinha uma liberdade absoluta. Ela diz muitas vezes que fazia tudo quanto queria. E toda a gente que conheceu a Sofia sabe que a tia Maria percebeu desde sempre que a Sofia era uma pessoa diferente. E não se pode dizer que apostou nela, mas facilitou-lhe sempre que a Sofia pudesse ser aquilo que ela queria ser. No verão, eles estavam na Casa do Mar, que era uma casa mesmo em cima do mar, mesmo nas dunas. Era uma casa bastante pequena, caiada, com umas varandas muito simples, podia ser uma casa de pescador. A casa estava completamente em cima da areia. Não tinha rua nem nada, estava em cima da areia. Portanto, ela saía diretamente para a praia. E ela ia para o lado sul da praia, onde não havia ninguém. Aliás, o Contamina do Mar começa mesmo assim. E tomava banho nas poças de água. Aquilo tinha, de facto, umas poças extraordinárias, porque é uma praia cheia de rochedos, bastantes metros pelo mar adentro. E na maré vaza, aquilo faz piscinas naturais. E ela adorava passar manhã nessas piscinas naturais. Portanto, esquecia-se da hora do almoço. A minha mãe fez estudos primários e secundários, dos 7 aos 17, no Sagrado Coração de Maria, que era chamado o Colégio do Rosário, do Porto. E as freiras gostavam imenso dela. Ela tinha, já sabe, um estatuto especial, que teve sempre. Tinha um estatuto especial, mas elas já acharam que ela que escrever português e que era uma aluna muitíssimo boa, não é? Sofia, contrariamente ao que seria normal numa menina, enfim, da classe social dela, fez uma coisa estranhíssima para a geração dela, foi ter feito o 5º ano do liceu, e não só o 5º ano, como o 7º ano do liceu também, e foi para a universidade, para a Faculdade de Letras de Lisboa, que na altura era na Academia das Ciências, onde esteve 3 anos a estudar Filologia Clássica. Um curso superior que não finalizou. Ela contava que não tinha acabado o curso porque havia uma janela que estava sempre aberta na sala que lhe fazia imenso acorrentar. Ela tinha sempre umas explicações engraçadíssimas. Não, isso é uma treta, não? Quer dizer, pronto, contam sempre muitas coisas, não? Eu acho que a minha mãe tinha que se levantar cedo, tinha que ter uma certa disciplina de trabalho, e ela era bastante diletante e gostava, sobretudo era uma pessoa extremamente rebelde e muito independente, e gostava de ter a sua própria cultura, de ser autodidata, e sempre ouvi dizer que as pessoas com quem ela aprendeu mais, que foi a mãe, que foi o avô. A mãe dela teve uma grande influência sobre ela, que lhe dava muitos bons livros para ler e que desde muito cedo começou a ler e começou a escrever. Aliás, ela publica alguns poemas nos cadernos de poesia, e logo esses poemas são já indicativos daquilo que vai ser a poesia dela. A poesia da Sofia começa por uma grande atenção à natureza, às árvores, aos jardins, ao mar. Essas pequenas coisas que são no fundo muito concretas e que fazem parte da nossa existência, que dão sentido à nossa existência, não é? A inspiração dela vinha da observação, sobretudo de ver as coisas, de ver a realidade. A ideia para ela era uma coisa muito concreta que estava provada, que se podia provar, como ao cheiro. Como esfregar a folha de um limoeiro contra as mãos e cheirar, ou cheirar a alfazema depois de ser regada no jardim à noite. Eu lembro-me uma vez ela me perguntar há muitos anos, assim, acha que no céu há cheiros? A minha poesia é toda construída com substantivos concretos, tem um grande número de substantivos. E isso, no fundo, tem que ver com uma relação com as coisas, com a maneira de olhar para o mundo. A sua poesia e a sua escrita é muito clara, muito luminosa, está cheia de sol, está cheia de luz, mas também tem sombras. O primeiro livro dela, que saiu em 1944 e que se chamou Poesia, simplesmente.
Pediu ao pai que lhe financiasse e o pai financiou-lhe o primeiro livro de poemas e ficou muito admirado uns tempos depois porque recebeu o dinheiro de volta, o dinheiro que tinha investido. Quando publica o primeiro livro, se nós fizermos as contas, tem 25 anos. 25 anos. Portanto, o apoio da família é natural. Minha mãe contava que eles discutiam, o meu avô e a minha avó, dizendo: sai a ti, se é poeta, sai a ti. Ele, porque era distraído e pensava na caça, nas montanhas, nas flores. E a minha avó, porque era distraidíssima e lia e vivia num mundo de romances e de poetas. Portanto, eles achavam que a culpa era do outro. Uma mulher lindíssima. Quando era jovem não lhe faltaram com certeza pretendentes. Mas encalhou ali no seu Tavares, que era um tipo com outra espécie de gênio. Esse contraste entre o lado etéreo e quase distraído da realidade que havia em Sofia. O Francisco Sousa Tavares é exatamente o contrário, um homem expansivo, com uma voz fortíssima, um vozeirão. Porque ele era um orador para levar massas atrás dele, e estava-se nas tintas para a polícia, e estava-se completamente nas tintas. Era dos raros que vinha de monárquico, que lutava contra a ditadura e que era capaz de estar sozinho contra tudo e contra todos. Agora, quando discutiam os dois, era uma coisa engraçada, porque o Francisco discutia de uma certa maneira, dizia muitas palavras, e depois ela, dava uma resposta, acertava na mousse, não sei o que era. A Sofia tinha o condão de dizer exatamente aquilo que era. E pronto, acabava a conversa. A Sofia, portanto, vai viver para a Travessa das Mónicas depois de casar, quando vem para Lisboa. Era uma casa formidável, era uma casa com grandes salas, muito grande, com muito espaço. Tinha um jardim lindo, tinha uma vista linda sobre o rio e sobre o castelo. E ela dizia sempre: esta casa foi uma das sortes da minha vida. Quando eu andava à procura de uma casa, a minha mãe dizia-me: o mais importante é o que está dentro. E eu dizia: não, o que está dentro e o que está fora, porque eu preciso de ir à janela. Poucas pessoas corporizavam tão bem ou personificavam tão bem a própria imagem da poesia como ela. E os gestos eram coisas muito importantes para ela, né? A maneira como ela se mexia, como é que pegava na xícara de café, como é que de chá, como é que pegava no cigarro. Fumava desabaladamente. Ela fumava de uma forma muito elegante. E fazia respiração para se desenervar. Fazia aquelas coisas. Eu associo muito a Sofia ao som dos saltos no chão da casa. O passo ligeiro da Sofia, com o salto alto, a martelar como se fosse um teclado. Não é? E fazia assim uns gestos de bailarina. E dizia-me sempre, sabes, que eu conhecia um músico que me disse que eu tinha exatamente as medidas para poder ter sido uma bailarina. As danças dela eram assim muito, tipo, o que ela devia imaginar, que deviam as danças gregas, muito com gestos das estátuas. Um dia descobri o Homero, quando era ainda bastante pequena, por puro acaso, e descobri uma publicação que tinha fotografias de obras gregas, e tudo me lembrou imenso a praia. Foi logo aí um deslumbramento muito grande, portanto teve logo uma paixão enorme pelas coisas gregas e por Homero em especial. Sofia fala da Grécia e toda ela se punha direita dançando como a Isadora Duncan. A Grécia era o seu palco. Nos primeiros livros, Dia do Mar, Coral, já aparece esse fascínio pelas coisas gregas, Dioniso, Apolo. Mas não teve um contacto real com a Grécia. Isso dá-se mais tarde, a partir dos anos 60, segundo creio, e isso determina naturalmente uma mudança. Eu acho que há um salto muito grande a partir da geografia e sobretudo do dual. O dual é que é o livro do grande encontro com a Grécia. Quando eu fui a primeira vez à Grécia, parti da Granja e perguntaram-me: como é que vais para a Grécia? Eu disse: vou pela Granja. Isto era um bocado simbólico. Não havia muitas mulheres na década de 70 a saírem num carocha Lisboa-Atenas
Não sei quantos dias terão demorado na viagem que fez com a Agostina Bessa Luís, mas isso era quase uma loucura, não é? Sempre que podia ir à Grécia. Sempre que falava em viagens a alguém, dizia se fôssemos à Grécia. Foi com os filhos à Grécia, foi com o marido à Grécia, foi com amigos à Grécia, foi sozinha à Grécia, foi com os netos à Grécia. Foi sem parar. Sempre à procura de qualquer coisa. Então ela consegue dar de uma maneira que eu nunca consegui encontrar na poesia inglesa, francesa, alemã, italiana, enfim, tantos poetas que escrevem sobre a Grécia, mas acho que nenhum como ela conseguiu verdadeiramente passar essa mensagem do que é verdadeiramente ir à Grécia e estar na Grécia. O Minotauro é precisamente um desses poemas do contacto real com a Grécia, que mostra, digamos, a existência desse paradoxo na vivência grega da Sofia, que é o paradoxo do equilíbrio entre as duas forças. Isto é, o caos que, precisamente, toda a parte irracional que o Minotauro significa, e violenta, isso tudo, não é? Ela não anula essa dimensão, não é? Em Creta, onde o Minotauro reina, banhei-me no mar. Há uma rápida dança que se dança em frente de um toiro, na antiquíssima juventude do dia. Nenhuma droga me embriagou, me escondeu, me protegeu. Só bebi reticina, tendo derramado na terra a parte que pertence aos deuses. Em Creta, onde o Minotauro reina, atravessei a vaga de olhos abertos, inteiramente acordada, sem drogas e sem filtro. Só vinho bebido em frente da solenidade das coisas. Porque pertenço à raça daqueles que percorrem o labirinto sem jamais perderem o fio de linho da palavra. Há um aspecto curioso em relação à Sofia nessa dimensão da Grécia, que é, a certa altura, o Algarve, enfim, nos anos 50, princípios dos anos 60, funciona como uma espécie de Grécia para ela, porque as semelhanças são evidentes. Nós, durante uns anos, íamos para a Granja, depois fomos para Moledo do Minho, 2 verões, e depois voltámos para a Granja, e depois a mãe resolveu experimentar outra praia. E foi para uma casa em cima do mar, que era na praia da Dona Ana. E então aí teve um deslumbramento. Uma coisa que fazíamos sempre é ir às grutas da Praia Dona Ana, que é uma experiência fabulosa, impressionante. Íamos sempre às grutas com ela e ela adorava. Porque lá dentro eram cheios de reflexos e de tons e de roxos e de aquele arfar do mar que fazia eco. Aquelas grutas depois abriam, de vez em quando havia assim um corredor longo e depois aquilo abria para uma grande abóboda cheia de ecos extraordinários em que os ruídos da água ampliavam. E era uma coisa incrível. E sobretudo nós tomávamos banho nas grutas, era extraordinário. Quando estávamos lá, sempre tentavam. Não dava para estar dentro do barco a apanhar sol ou não, sempre tentavam. Ela gostava muito de mergulhar de olhos abertos e ver o fundo. Era a paixão dela. Aliás, ela ensinou-nos a todos a abrir os olhos debaixo d'água. Existe um filme muito bonito do João César Monteiro, que é o único filme sobre ela, que é um filme feito em 1969. Estávamos no Algarve e a mãe disse, imagina que telefonou-me um rapaz a dizer que me quer vir filmar, e eu disse que sim. Depois houve muita gente que disse que a mãe tinha sido muito imprudente, porque podia ser um curioso qualquer que não sabia fazer filmes, mas pronto, ela disse que sim e apareceu-nos aquela figura extraordinária. Nos convidou para irmos pelos sítios onde é que ela adorava, para apanharmos um pouco de onde é que ela, por norma, passava ou parava. Ele captou exatamente isso. O mar é a Sofia, é um dos elementos fundamentais para a compreensão de toda ela e da poesia dela.
Para além da terra pobre e desflorida, mostra-me o mar, a gruta roxa e rouca, feita de puro interior e povoada de cava ressonância e sombra e brilho. Ela fazia uma poesia que aquilo era como, é o que costumo dizer, como fazer a pintura abstrata, porque nem toda a gente se apercebia o que ela dizia, mas quem lidava com as grutas e quem apercebia-se que ela estava a falar, sim, era de grutas e de rochas, de nomes que a gente dava nas rochas. Por isso que ela gostava tanto de lagos e da Praia de Onana e das grutas, que ela escreve muito nos seus poemas e que inspira muito, mas também na Praia da Granja. Também no norte, na Praia da Granja, ela também a inspira muito, isso vê-se na Menina do Mar. A descrição da praia, da forma como aquela praia é vivida por um rapazinho, claramente é a projeção da forma como aquela praia foi vivida por Sofia Menina. Era uma vez uma casa branca nas dunas voltada para o mar. Nessa casa morava um rapazito que passava os dias a brincar na praia. Um dia, ele encontrou uma menina muito pequenina que devia medir 1 palmo de altura. Eu consigo imaginá-la perfeitamente no papel de uma menina, saltitar de poça em poça e de rocha em rocha, como ela própria descrevia que fazia. A Sofia começou a escrever para as crianças por causa dos filhos. Porque ela achava que a maior parte do que havia para crianças, sobretudo quando teve filhos e, portanto, tinha que contar histórias aos filhos e ler-lhes histórias, que era muito mal escrito, estúpido, absurdo. E então ela inventou as suas próprias histórias. E depois toda a gente achou que era realmente uma escritora infantil de primeiríssima qualidade. E esses livros hoje são realmente clássicos. Tu nunca foste ao fundo do mar e não sabes como lá tudo é bonito, disse a Menina do Mar ao rapazito. Há florestas, jardins e anémonas parados de conchas. Há cavalos marinhos suspensos na água com um mar espantado como pontos de interrogação. Há flores que parecem animais e animais que parecem flores. Há grutas misteriosas, azuis escuras, roxas, verdes, e há planícies sem fim de areia fina, branca, lisa. Tu és da terra, e se fosses ao fundo do mar morrias afogado, mas eu sou uma menina do mar. O universo Sofia é um universo de crianças singulares. Para além de serem filhos únicos, são seres diferentes, são seres especiais, com uma vivência espiritual mais forte que material. A Joana da Noite de Natal, a Isabel da Floresta, o rapazinho da Menina do Mar, a Florinda do Rapaz de Bronze. São crianças que não se relacionam com outras crianças, brincam sozinhas, têm um universo interior muito forte. Todas as figuras são necessariamente assexuadas. O rapazinho e a Menina do Mar é um rapazinho e uma menina de 1 palmo de altura. É preciso sublinhar isso. Aquela menina nunca é um casal que tenha ido viver para o fundo do mar. A menina tem apenas 1 palmo de altura. A Florinda e o Rapaz de Bronze, temos uma estátua e uma rapariga. A fada Oriana e o poeta, uma fada e é um poeta que, aliás, está um pouco interessado quando ela é uma rapariguinha, deixou de ser a fada, nem a reconhece, nem quer saber dela para nada. A Joana e o Manuel, que é um menino Deus. Portanto, quer dizer que não há qualquer relação rapaz-rapariga sobre hipótese nenhuma. Podemos dizer, a infância pede um tratamento assexuado, mas é exatamente verdade. Os contos para a infância, embora muitos deles tivessem sido escritos não para a infância, mas para comunidades mais largas, que incluíam também adultos, mas de facto, no final dos contos da infância, é tradicional que as pessoas casem, sejam muito felizes e constituam uma família. Como é que o rapazito foi ter com a Menina do Mar? Primeiro a gaivota disse-lhe que o golfinho ajudava. Depois, queres ouvir o resto? Ele correu para as ondas e nadou até ao golfinho. Agarra-te à minha cauda, disse o golfinho. E foram os dois pelo mar fora. Gostei da Menina do Mar, foi o que li mais vezes. A fada Oriana também gostei imenso, o Cavaleiro da Dinamarca, mas
A Noite de Natal sensibilizou-me imenso quando li. A Joana, da Noite de Natal, ela tem que fazer uma saída de casa, ela tem que atravessar uma noite escuríssima. Ela vai ter que enfrentar o medo, a solidão, por ir oferecer as suas prendas ao seu amigo Manuel, que supostamente naquela noite de Natal não teve prendas. O ser capaz de sair de si próprio em função do outro é que faz com que aquela menina, Joana, seja capaz de atingir esse sagrado. E é esse menino que Joana está pronta a celebrar, por isso é que ela encontra os Reis Magos do seu percurso e ela vai ser o 4º Rei Mago. E mais uma vez, Joana ouviu um barulho de passos e um terceiro vulto surgiu entre as sombras azuis e os pinheiros escuros. Boa noite, disse ela. O meu nome é Joana e vamos com a estrela. Também eu, disse o rei. Caminho com a estrela e o meu nome é Baltazar. A Joana da Noite de Natal era ela, de certeza, quando era pequena. Não há literatura infantil tão genial como os livros da Sofia Brandner Anderson. Até porque era uma ajuda económica. Não havia muito dinheiro e os contos para crianças vendiam. Havia pouco dinheiro nesse tempo, lá em casa. Às vezes não havia nenhum. É verdade. Pronto, era assim. Por exemplo, a seguir à eleição do Delgado, o meu pai esteve na campanha do Delgado e foi expulso da função pública e esteve muito tempo sem trabalho. E como a minha mãe, pronto, o que fazia eram coisas que apareciam, traduções ou não, ou escrever contos para crianças, mas isso não dá para uma família, não é? E nessa altura então não dava de todo. Tinha que ser a família a emprestar dinheiro e ajudar. Houve uma altura que eu e a minha irmã Isabel fomos para a casa da minha avó, o meu irmão Miguel foi para Amarante, para a casa da madrinha. Houve assim uma distribuição. Ela era uma notiva e ficava a escrever ou a pensar, até às vezes até às 5 da manhã, às vezes até ser dia. Não tinha horário, não tinha horas. Às vezes o telefone tocava às 2 ou 3 da manhã. Bom, já sabia que era a Sofia. Lembro-me de quando foi que ela fez as traduções do Shakespeare, que foi uma loucura de trabalho, uma coisa que foi a altura em que ela começou a pôr o despertador para se deitar. E não consigo imaginá-la ter um horário e uma vida de trabalho assim, até que obedecer a regras muito definidas, não imagino. Em 88, quando o Presidente da altura, o Presidente da República, o Dr. Mário Soares, fez uma visita à Grécia, claro que ele tinha que convidar a Sofia. O protocolo resolveu colocar a Sofia e colocar-me a mim no mesmo táxi, para ver se a Sofia nunca chegava atrasada aos acontecimentos oficiais. Só que a partir de um certo momento não era só a Sofia que chegava atrasada, chegava eu e ela. Aliás, era lendária a maneira como ela chegava sempre atrasada. Rapaz de Bronze é um olhar já de crítica social muito forte. O que nós temos ali nas flores não é só a ideia de uma menina de que as flores todas têm uma personalidade própria. Ali também é criar uma espécie de metonímia do mundo em que cada flor representa uma determinada tipologia social. E a fábula é a forma mais eficaz de escrever, de mostrar a realidade às crianças. Ela gostava muito de dar jantares e receber os amigos. A minha mãe conhecia uma pessoa e estava a convidá-la para jantar. Havia sempre alguém a jantar, sim, ou um filho, ou um amigo, ou um artista, havia sempre alguém que passava ali. Vinham tias que eram a favor do Estado Novo. Mas os amigos, os intelectuais amigos, etc., era oposição. Ali se discutia tudo, ali se fizeram e desfizeram revoluções, ali se falava de tudo. Era, digamos, uma espécie de espaço onde todas aquelas imposições da época e os cuidados que se deviam ter não existiam. De facto, vivia a liberdade, antes dela existir em Portugal, nesses serões em casa da Sofia.
exemplo, eu lembro quando saiu 63, 64, os contos exemplares, o livro provocou um escândalo, porque alguns daqueles contos foram vistos como sátiras terríveis a um mundo com o qual a própria Sofia tinha, por nascimento e por classe, muitos contactos. E, portanto, de repente, como se ela estivesse a trair o seu mundo. A Mónica é uma espécie de sátira, uma sátira daquelas senhoras dos movimentos nacional feminino e isso tudo, que eram, digamos, a estrutura de apoio do regime do Salazar. Mónica é uma pessoa tão extraordinária que consegue simultaneamente ser boa mãe de família, ser chiquíssima, ser dirigente da Liga Internacional das Mulheres Inúteis, ajudar o marido nos negócios, fazer ginástica todas as manhãs, ser pontual, ter imensos amigos, dar muitos jantares, não fumar, não envelhecer, gostar de toda a gente, gostar dela, dizer bem de toda a gente dizer bem dela, colecionar colheres do século XVII, jogar golfe, deitar-se tarde, levantar-se cedo, comer iogurtes, fazer yoga, gostar de pintura abstrata, ser sócia de todas as sociedades musicais, estar sempre divertida, ser um belo exemplo de virtudes, ter muito sucesso e ser muito séria. É por isso que Mónica, tendo renunciado à santidade, se dedica com um grande dinamismo a obras de caridade. Ela faz casacos de tricô para as crianças que os seus amigos condenam à fome. Às vezes, quando os casacos estão prontos, as crianças já morreram de fome. Mas a vida continua. E o sucesso de Mónica também. Lembro de uma amiga dela me ter contado a certa altura uma história em que essa amiga, que era uma pessoa conservadora, digo o nome porque já morreu, mas muito amiga da Sofia, e que lhe dizia exatamente, reagindo a esse conto, o retrato de Mónica: Sofia, não há direito, como é que tu escreveste isto, ainda por cima, um mundo que tu conheces por dentro. E ela respondeu-lhe: por dentro? Esse mundo que tu dizes que eu conheço por dentro não tem dentro, só tem fora. Nós, graças a Deus, vamos andando bem, mas sempre com os combates que você sabe. A minha família, pelas sabidas razões políticas, quase não me fala. Os meus amigos de juventude quase me detestam. Há um conto nos contos exemplares em que ela faz uma inversão da imagem do diabo. O diabo, habitualmente, como sabe na tradição, é visto como um sujeito de esquerda, um revolucionário. Precisamente o diabo, nesse conto, fala como um sujeito de direita. Ela põe o diabo, precisamente, a falar como falaria um salazarista. É um conto de resistência de Chantar do Bispo. O meu pai entrou na tentativa de revolução de 11 de março de 59. Nós fomos todos dormir para uma cave, a minha mãe e nós, os 5, mais a empregada. Então fomos todos para lá com cobertor, porque com medo que houvesse uma denúncia, uma coisa qualquer, e fossem lá à casa, e a polícia fosse lá à casa. E passámos a noite sem perceber porquê, metidos numa cave. Ainda me lembro do meu pai, nessa passagem de ano, de 58 para 59, abrir uma garrafa de champanhe à janela, aos gritos: morra Salazar. Portanto, ia ser o ano da Revolução, os preparativos já estavam em marcha, e ele achava que, portanto, o regime ia acabar ali. Francisco esteve preso, eu também, por causa de várias circunstâncias em que estivemos metidos na luta contra o salazarismo. Ela nunca foi presa. Foi impedida de viajar. Uma vez estava dentro do avião, já não me lembro para onde é que ela ia, e foram-na buscar dentro do avião. A PIDE foi buscá-la. Quando meu pai estava preso, a minha mãe aproveitava, sabia que o telefone estava vigiado. Então dizia o que queria, que eles queriam para os enganar. Dava pistas falsas, fazia 30 por uma linha ao telefone, não é? E então havia uma tia nossa, que era muito amiga do Salazar, a quem um inspetor da PIDE disse: verdadeiramente perigosa é a sua sobrinha. Essa é que é uma mulher muito perigosa, porque ela diz cada coisa.
Eles eram referidos como alguém que se opunha de facto ao regime. Portanto, sabia-se disso e ela rememorava e contava bastantes episódios, e alguns deles depois eu percebi-me o seu significado, sobretudo agora quando foram publicadas as cartas, a troca de cartas entre ela e Jorge de Sena. E ela falava bastante da dificuldade, da hipocrisia, de como sobreviviam tendo 5 filhos. Eu acho que ela sofria muito também por ver alguns artistas no exílio e por ver a normalidade em que aquilo se tinha transformado no atraso cultural que Portugal estava a sentir por causa do Estado Novo, sobretudo na fase mais avançada já da doença do Salazar. E teve a sua expressão mais forte talvez no livro sexto, em que há aqueles poemas, um poema intitulado Grades, o poema que ela faz sobre Salazar, o velho abutre é sábio e alisa as suas penas. A podridão lhe agrada e seus discursos. Tenho o tom de tornar as almas mais pequenas. Para quem ainda conheceu tristemente aqueles tempos, não é? Quer dizer, aquilo é um retrato perfeito do sujeito. Era assim que ela via uma ditadura e era assim que ela via aquele ditador especificamente. Provavelmente todos eles terão algumas dessas características, não todas, mas os discursos que têm o dom de tornar as almas mais mesquinhas e mais pequeninas, consigo perceber perfeitamente porque é que ela via assim o Salazar. Dos campos, das lojas e escritórios, das oficinas e fábricas, nada vem reivindicar, senão o direito de contribuir com o labor dos seus braços para o esforço da defesa. Os livros não estavam submetidos à censura prévia. Os jornais é que estavam, e as revistas de publicação regular. Por outro lado, havia aquela ideia da parte da censura de que a poesia ninguém lê, está a ver? Era uma coisa que eu dizia de certos grandes homens do Estado Novo, é que eles tinham uma inteligência que era feita da estupidez dos outros. Era de um sarcasmo feroz. Eu nunca vi ninguém tão epigramático. Em 2 ou 3 palavras ela acabava com uma pessoa, com uma situação ou com uma atitude. No livro sexto, digamos, há 2 poemas famosos, não é? Um é o Abutre, o outro é As Pessoas Sensíveis. Não é? Que é precisamente uma crítica das pessoas que não querem sujar as mãos, na realidade. É uma imagem precisamente daqueles que não querem comprometer-se. As pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas, porém são capazes de comer galinhas. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa que depois do suor não foi lavada porque não tinham outra. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Assim nos foi imposto, e não com o suor dos outros ganharás o pão. Ó vendilhões do tempo, ó construtores das grandes estátuas balofas e pesadas, ó cheios de devoção e de proveito, perdoai-lhes, Senhor, porque eles sabem o que fazem. Quando falava de alguém que era tido, se calhar justamente por muito inteligente, mas se calhar sem um grande caráter, e dela dizer apenas, de forma seca, inteligentes são os cães. Às vezes vinha a polícia, faziam aqui umas buscas, de repente aparecia-me assim, vem aí a polícia, toma lá uns livros e tal. Então um deles é o livro do Mao Tse-tung. Um livro do Mao Tse-tung, que eu calculo que não devia ter nada de extraordinário, porque o Mao Tse-tung já era público e notório. Mas enfim, tivemos cá o Mao Tse-tung. E um dia a minha mãe pressentiu que isso ia passar. E pediu à Luísa, entregou-lhe uma mala cheia de papéis. E mandou a Luísa, a nossa empregada, entregar tudo à igreja. Com todos os papéis subversivos lá dentro. Era uma imaginação permanente. Ela pertenceu aos movimentos católicos que contestavam a guerra, contestavam a repressão. Quando os católicos começaram a envolver-se na política e ela foi chamada à sede da PIDE
E depois tiveram muito tempo a conversar com ela, a interrogá-la, e depois o chefe, muito delicadamente, trataram-na muito bem, a Dona Sofia, foi levá-la ao elevador, e ela diz assim: este elevador é seguro? E ele disse: mas minha senhora, é que só há duas coisas no mundo que eu tenho medo, é de fantasmas e de elevadores. Isto na sede da PIDE. Ela era capaz de andar de elevador. Ela lhe disse isso só para lhe mostrar que não estava com medo. Aliás, a Sofia era uma pessoa de grande coragem. O 25 de Abril foi uma coincidência, aquelas coincidências extraordinárias, só me dei conta depois. Dei por mim com aquele famoso cartaz de Esferovite a dizer: a poesia está na rua. E reparei que o cartaz tinha um certo sucesso, naturalmente. Pois é uma frase lindíssima, não é por acaso que ficou no cartaz pintado pela Maria Helena Vieira da Silva. Só que eu não sabia que era escrito pela Sofia. Podemos dizer que a nossa revolução foi extremamente pacífica para aquilo que deveria ter sido, com as contradições em que vivemos e na altura em que caiu o regime, porque o regime caiu de podre. E realmente caiu como um fruto do mar. Povo português, vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se vive. É a libertação da pátria. A minha mãe ficou em estado de graça. Foi uma coisa extraordinária. Aliás, aquela madrugada, esta era a madrugada que eu esperava. É o poema mais extraordinário que se fez sobre o 25 de Abril. É como se tivesse esperado aquilo a vida inteira. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. No 25 de Abril escreveu aquele poema da madrugada inteira limpo e tal, e depois começou a denunciar logo a demagogia das palavras, o capitalismo das palavras, que é uma expressão fantástica. Queremos uma sociedade onde cada homem possa estar no centro da vida. Mas a revolução cultural não pode ser feita senão em liberdade e sem demagogia. E se houve coisa que eu horrorizasse depois do 25 de Abril, foi exatamente esse uso demagogo da palavra. Quem é o demagogo, não sei. E nem interessa, porque, digamos, mesmo que houvesse uma pessoa concretamente visada, o que interessa é que isto funcione, que esse texto, que tem um contexto preciso daquele momento, não é? Sei lá, 75 ou 76 ou coisa do género, não é? Que continue a falar aos homens. Com fúria e raiva, acuso o demagogo e o seu capitalismo das palavras, pois é preciso saber que a palavra é sagrada, que de longe, muito longe, um povo a trouxe. E nela pôs sua alma confiada. Por isso não admitimos a censura e não admitimos o capitalismo da palavra e não admitimos que se crie uma inquisição de esquerda. Uma pessoa identificada com o Partido Socialista, tanto que foi deputada na Assembleia. No início ela viveu com paixão, com entusiasmo, com interesse, mas depois começou-se a aborrecer com discussões muito abstratas, muito jurídicas, com discursos balofos, ou que ela achava balofos com tal demagogia. Tenho a pessoa que a certa altura já estava mais que farta de ser deputada. Não era um ambiente onde ela se sentisse muito bem, não é? Não gostava da política pela política, nem da politiquice, não é? Mas para ela a política era um instrumento de realização da liberdade e da justiça. Da política nem falo. Ou melhor, falo. É uma política dominada pela exterioridade, pela vaidade e pela leviandade machista. Um belo dia telefonou-me e disse: eu estou aborrecida com este PS e tal, e de coisa. Eu também não estou muito satisfeito. E eu era primeiro-ministro e vou-me demitir do PS. Você não fica zangado comigo? Sofia, então a amizade está acima de tudo isso, pelo amor de Deus. Ela tem a mais bonita definição que eu conheço do socialismo. Quando disse: o socialismo deve ser uma aristocracia para todos. A mais bonita e que tem muito a ver com ela própria. A Sofia, quando era preciso encabeçar um abaixo-assinado, encabeçar uma luta, era a Sofia própria que escrevia o texto. Aquela mortandade que foi a ocupação de Timor, que a chocou, endoideceu o Rui Sinati e revoltou a minha mãe até ao âmago da alma.
poema que a Sofia escreveu sobre Timor é muito forte, põe o dedo na ferida, acusa as pessoas da grande hipocrisia dos políticos e que abandonaram aquela terra à sua sorte, não é? Timor cercado por um muro de silêncio mais pesado e mais espesso do que o muro de Berlim, que foi sempre tão falado. Mas como se fosse um milagre pedido pelo rio da pressa ao som das balas, as imagens do massacre foram salvas. As imagens romperam os cercos do silêncio e romperam nos ecrãs, e os surdos viram a evidência nua das imagens. Quando eles se separaram, quando realmente se separaram, já os filhos eram mais ou menos crescidos. Eu suponho que ela sempre teve um amor muito grande por Sousa Tavares. Não me pergunto porquê, nem eu sei explicar, se calhar nem ele nem ela, mas tinha. Isso é que é indiscutível. E ela apanhou o Sousa Tavares em situações difíceis e acabou por o pôr fora de casa. E isso foi um sarilho muito grande. Mas a Sofia era uma pessoa rara, de qualidade, de inteligência, já lhe disse, mas também de caráter. Era uma pessoa vertical, única, caráter, e as coisas eram claras ou não eram. E, portanto, ela tinha princípios e cumpria-os. Foi uma cena que se passou com ela na Travessa das Mónicas. Ela estava numa das noites em que estava perdida nos seus pensamentos, ouviu um grito que cortou a noite, lancinante. E quando foi à janela era uma mulher que ia pela rua. Ali à frente, na Travessa das Mónicas, era a prisão das Mónicas. Aconteciam umas cenas ali, algumas pesadas, outras incríveis. E esse grito dessa mulher que ecoou nos confins do mundo, como ela dizia, marcou-a tanto que todo esse conto é sobre essa história que ela presenciou. Quando se sai da janela e se regressa ao espaço da casa, percebe-se que houve uma fenda que aquele grito abriu e que essa fenda já nada a fecha e que esta omissão que nós temos perante a vida, a sociedade, as injustiças, tem que ser combatada. Portanto, nós temos que agir. E Sofia escreve contando histórias em que se percebe claramente que se alguém se omitir de fazer o bem, pode estar a fazer mal. Não fazendo o mal diretamente, mas apenas por omissão. A Fada Oriana é uma ilustração do pecado da omissão. A Fada Oriana nunca faz mal. Para de fazer bem. Era um rio pequenino e transparente. Oriana sentou-se entre as ervas e as flores a ver correr a água e ouviu uma voz que chamava: Oriana, Oriana. E quando assim estava a olhar para o peixe, viu a sua cara refletida na água. Mas que bonita eu sou, disse ela. Sou linda. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha lembrado de me ver. Durante uma primavera, um verão e um outono, passaste os dias e as noites debruçada sobre um rio, a ouvir os elogios de um peixe apaixonada por ti, disse a rainha das fadas. Vai pela floresta fora e vê o mal que fizeste. Vê o que aconteceu aos homens, aos animais e às plantas que tu abandonaste. A olhar para ti, esqueceste-te dos outros. E eu não sei até que ponto é que ela era religiosa. Eu sei que a religião dela era a religião da natureza, de certeza. O que era sagrado para ela era a natureza. Se bem que eu acho que ela respeitava inteiramente a história do cristianismo. E aí é, digamos, uma poesia simultaneamente extremamente religiosa, na religação a tudo, e ao mesmo tempo feita dos temas pagãos e da religião grega e dos deuses gregos. Eu acho que ela acabou por reconhecer que o que fazia sentido e o que era, de certeza, a ordem superior que ela encontrava era na forma como o mundo exterior estava organizado e como a natureza se apresentava à frente dela. Ela encontra a essência da vida, a essência das coisas, numa simples maçã. A coisa mais antiga de que me lembro é de um quarto em frente do mar,
dentro do qual estava poisada em cima de uma mesa uma maçã enorme e vermelha. Do brilho do mar e do vermelho da maçã erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Não era nada de fantástico, não era nada de imaginário. Era a própria presença do real que eu descobria. A maior parte dos momentos nós andamos distraídos. Não andamos pela realidade, não andamos pelo real. E há um momento em que se dá uma espécie de aparição, como dizia o Virgílio Ferreira, não é? E em que o real surge em toda a sua força. E é isso que a maçã simboliza. Consegue, de uma forma especial, construir uma linguagem poética particularmente depurada, sóbria. Por isso a poesia dela, sendo uma poesia extremamente elaborada, é ao mesmo tempo uma poesia muito acessível. A poesia dela não cai em qualquer tipo de psicologismo ou de atitude psicologista, como acontece em muitos poetas ou críticos ligados à presença. Também não é neorrealista, é evidente. Também não é surrealista. É uma pessoa que inventa a sua própria classificação. Ela não era uma pessoa de grandes abstrações. Não era uma pessoa de grandes abstrações. Para ela, as palavras estavam ligadas às coisas, ao nome das coisas. O nome das coisas, bom, é um título também, é um título emblemático, não é? Porque põe em evidência a importância da nomeação na poesia da Sofia e a importância das coisas, do concreto. Nunca é uma poesia desligada do real. Mesmo a última fase dela foi uma fase de grande criatividade e de grande maturidade também, e foi um livro que fechou de uma maneira absolutamente fantástica e maravilhosa essa obra poética. No último livro lá está outra vez a Grécia, Kos, não é? O Búzio, lá está o mar. A Sofia, não há praticamente nenhum dos prémios importantes no tempo dela que ela não tivesse tido. Eu acho que ela foi muito reconhecida em vida. Eu lembro-me, a certa altura, que lhe telefonaram, ela tinha sempre os seus dramas logísticos com a empregada, que ora saía, ora entrava, e eu lembro-me que a certa altura alguém lhe telefonou a dar a notícia que ela ia receber um prémio. Ela disse: mas eu não quero um prémio, para que me serve um prémio? Eu quero é uma empregada. Os seus últimos anos estão ligados ao tal poema da princesa chinesa, não é? Eu acho que a Sofia, e essa é a visão que eu tenho, desistiu. Junto da ponte, não vê o rio. Em seus vestidos tropeça como o cego. Suas mãos tateiam o ar. Muito alto, ouve ranger o céu. São os deuses rasgando suas sedosas bandeiras de vento. Para não ouvir o silvo dos gumes acerados, mergulha no lago até ao lodo. Depois flutua muitos dias no centro da corola que formam os seus largos vestidos espalhados. Estou convencida que foi uma coisa que realmente lhe adiantou a morte, foi não poder andar, porque ela não podia andar, porque a Sofia dizia os versos e andava de um lado para o outro na sala, a dizer os versos em voz alta. Ela, no fim, às vezes eu estava ali, não é? Que descia lá abaixo, ela estava sentada, depois eu falava com ela e depois eu dizia-lhe: oh Sofia, porque é que tu ainda não escreves? Ou dita alguma coisa. E ela olhou para mim com a cara muito triste e disse-me assim: já não tenho ânimo. Já não tinha ânimo. Era um grande desgosto, porque o escrever era a sua maneira de ter amor próprio. As últimas palavras que eu lhe ouvi foi... Não sei se isto é um bocado em confidência, mas não é, porque ela disse-me em voz alta. Foi a última palavra que eu lhe ouvi dizer: Senhor, leva a minha alma. Doença, divórcio, revolução, resistência, Grécia, casamento, granja, maçã.
última vez que eu estive com Sofia, foi muito pouco antes dela morrer, no hospital. E gostava imenso que as pessoas lá fossem. E isso é que foi uma coisa que eu acho que ela sofreu um bocado. Foi da solidão. Porque as pessoas, ninguém tem muito tempo, e ela tinha muito tempo para esperar as pessoas. Ela não estava deitada, estava sentada, sem uma almofada, poltrona, uma almofada, vestida de branco. Estava bonita, estava extremamente bonita. Ela ficou a olhar muito sério para mim. Eu percebi que ela me estava a reconhecer e a não reconhecer. E eu falei-lhe, e ela imediatamente disse Manuel Alegre. E depois disse o nome de minha mulher. E então elas pediram por eu ler dizer uns versos. E eu, o primeiro que lhe disse, isso é um momento único, eu disse-lhe, e vinha, e a cada coisa perguntava, e ela disse que não tinha. Eu disse-lhe alguns poemas, alguns versos dela, ela foi-me acompanhando. Depois disse Camões, eu disse Erros Meus, Má Fortuna, ela foi-me acompanhando, mesmo quando as palavras já não lhe saíam muito bem. E a partir de certa altura, ela dizia só a música do poema, era poesia em estado puro, absolutamente puro. E depois aquilo parou, porque eu já não fui capaz de continuar. Mas é a última imagem dela, é o ritmo, essa energia, a poesia como forma de energia ou de música. A música que estava, mesmo quando lhe faltaram as palavras, a música ficou essa atuada. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar.